Olá, querido, querida, muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza. Muito obrigada por você abrir este vídeo para assistir esta mensagem, que eu peço a você que, se vier abençoar você, que você compartilhe com seus amigos e familiares, amém? Precisamos fazer a obra de Deus, precisamos levar às pessoas aquilo que é eterno. A palavra de Deus é a palavra de um Deus que é eterno, cujas promessas são fiéis e são verdadeiras. Amém? Hoje eu quero falar com você dentro da carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Amém? Gostaria que você meditasse junto comigo. Se tiver uma Bíblia, melhor ainda. Se não tiver, compre um exemplar. Rogo-vos, pois, irmãos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido, querida? Aqui o nosso querido apóstolo Pedro está falando com dois grupos de pessoas que eu vou ressaltar neste momento. Um primeiro são os presbíteros. O presbítero é uma espécie de pastor, amém? É como se fosse a mesma coisa, não é? No rol de cargos da eclésia, da igreja. E o outro grupo são os jovens. Aos presbíteros, ele diz, né, que eles pastoreiem o rebanho de Deus que há entre eles. Quem são esses considerados rebanho de Deus? Rebanho de Deus somos nós que cremos em Cristo Jesus e frequentamos a igreja, nos tornamos membros daquela congregação, daquela entidade religiosa. Amém? Nós somos rebanho de Deus porque o Espírito Santo é que nos levou para lá. Amém, querida, querida? Por isso a gente precisa ter assim, muito cuidado para não ficar mudando de igreja, porque se Deus nos colocou em um lugar, é lá que nós seremos abençoados pelo Senhor, porque a obra é dele, a igreja é dele. Amém? Nós somos dele como rebanhos. Rebanho de quê, Sônia? De bodes? Não. Rebanho de ovelhas. Pessoas simples, pessoas humildes, que se colocam debaixo da potente mão do Senhor para ser exaltado no tempo oportuno, no tempo de Deus, e não no nosso tempo. Amém? Se colocarmos o bode ali, o bode vai dar coice, e dá coice e atrapalha tudo e todos, e a si mesmo, inclusive. Mas se colocarmos ovelhas, vamos brincar, vamos conversar, vamos nos apacentar uns aos outros, vamos crescer em estatura e graça perante ao Senhor e perante a sociedade que olha para os cristãos, desejando ver neles Cristo Jesus. E aí ele diz, né, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento. Ele está dizendo aqui, não pastoreie por constrangimento. Não seja constrangido a pastorear.
entendeu? Não seja levado a pastorear porque pessoas forçaram você a fazer o pastoreio. Amém? E também não pastoreie porque você viu que é a sua obrigação fazer. Faça isso por amor a Cristo, que confiou a você, né, o cuidado daqueles que Ele tem para si, né? O Senhor Jesus falou que das mãos dele ninguém retira as ovelhas dele, né? Então, presbíteros, pastores, líderes, né, apacentem o rebanho de Cristo como ovelhas, espontaneamente como Deus quer, não por sorte da ganância, amém? Mas de boa vontade, tratando da ovelha. Sabe aquilo que a gente precisa entender isso, né? Que é uma vocação. Se você me colocar para fazer cálculos, eu não vou conseguir. Mas, graças a Deus, eu tenho me visto com vocação para algumas coisas da eclésia, né? Ali do aprisco, graças a Deus, nem que seja a recepcionista, que seria o porteiro, né? Nem que seja, graças a Deus, inclusive, eu participei de uma igreja, que é a Igreja Missionária Evangélica Maranata, onde eu participei de todos os ministérios. Amém? Então, eu aprendi coisas referentes a cada dependência, né, da igreja, cada parte da igreja, da eclésia e da entidade, né? Porque cada entidade tem ali as suas demandas. E então eu sempre fiz com boa vontade, né? Nós vamos aconselhar, nós vamos orar, vamos interceder, nós vamos acompanhar, vamos resgatar, vamos orientar, né? Nós vamos levar as águas do batismo, nós vamos instruir para casar, não ficar na fornicação, vamos instruir para que as pessoas peçam perdão, ou seja, vamos instruir para que as pessoas cresçam como ovelhas e elas estejam diante de Jesus como ovelhas que estão sendo tratadas pelo pastor. Eu me considero uma pastora, ainda que eu não tenha título e nem, busque isso, sinceramente, eu não entendo que eu tenha que buscar isso. E aqui ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, né? Que os presbíteros, os pastores, os líderes não tratem do rebanho como dominadores. Eu é que mando e você obedece, né? Como infelizmente dia desse eu lidei com uma pessoa que teve essa ação comigo. Ela não me conhece, ela já tinha ouvido as minhas mensagens, ela me convidou para participar do grupo dela e de madrugada me mandou uma mensagem me dando uma ordem. Eu achei assim terrível, mas amém. Deus a abençoe em nome de Jesus. E aqui ele diz, né? Antes tornando-vos modelos do rebanho. Né? Que o rebanho queira fazer coisas que a gente faz. Eu acho que eu não sou modelo para muita coisa, mas eu talvez seja o modelo daquela pessoa que, apesar de todas as lutas e dificuldades, está segurando ali na arca, não larga a arca, não larga Cristo, não vou te largar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Né? E eu falo, eu quero entrar no céu, o meu propósito é entrar no céu. Então, as lutas vêm mesmo, e vêm para derrubar mesmo, mas a gente faz todo o possível para não ser derrubado. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ou seja, Jesus se manifestar no arrebatamento, né? Recebereis a imarcessível coroa da glória. Porque isso vai acontecer com os pastores, com os líderes, com os presbíteros que ele está falando aqui, né? Com aqueles que se dedicam a fazer a obra do Senhor, cuidando do rebanho do Senhor, que são as pessoas pelas quais Jesus morreu, que entenderam a mensagem que ele pregou na cruz do Calvário, morrendo por eles, por elas. Amém? E a outro grupo ao qual aqui o apóstolo fala é jovens. Jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, né? Humildade. Sejamos humildes uns com os outros, porque jovem aqui não é apenas o fato da pessoa ter pouca idade, né? É jovem. Para Deus,
nós que caminhamos na presença dele, nós temos que ser como crianças. Então, são os jovens, né? Acho muito bonitinho ali, aquela criança, bicho, é jovem, né? O jovem, o pastor Paulo César Brito dizia assim, você é casado ou é solteira? Era muito bonitinho, né? A criança assim, assustada, nem sabendo o que era aquilo. Mas todos nós somos jovens, né? Todos nós somos jovens. Sejamos humildes uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Amém? Concede o quê? Concede-nos favores que nós não merecemos receber. Amém, querida? Que graça significa isso. Favor de Deus que ele nos presta, mesmo que nós não sejamos dignos, merecedores daquele favor, daqueles favores. Humilhai-vos, portanto, sob a potente ou poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Humilhai-vos. Aliás, querida, é muito melhor a gente se humilhar perante a Deus do que se humilhar perante as dificuldades, se humilhar perante o diabo, se humilhar perante as glórias deste mundo, né? Para receber as glórias deste mundo. Que, de fato, quando nós recebemos as glórias deste mundo, nós estamos humilhados, nós estamos rebaixados, porque por sermos de Deus, por Deus ter nos criado, nós somos nobres, nós temos a nobreza de Deus, que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas quando nos rendemos a Satanás, nós nos colocamos iguais a Satanás, humilhados, porque o diabo é humilhado. O diabo tem um lugar horrível para ele, né? Nós temos um lugar maravilhoso que é o céu, para onde devemos ir, devemos nos esforçar para ir. Amém? Devemos desenvolver a nossa salvação, para quando Jesus vir na sua manifestação, né, que é o arrebatamento, o supremo pastor, que é Jesus, nós sejamos arrebatados. E o arrebatamento não é uma coisa sem valor e nem uma coisa sem utilidade. O arrebatamento acontecerá por conta da intervenção de Deus nas nossas vidas, por estarmos num mundo que jaz no maligno hoje e estarmos diante de coisas terríveis que vão acontecer, realizadas por aquele que a Bíblia chama de anticristo. Já houve muitos anticristos